irmãos. Eu queria iniciar aqui falando 2 Samuel 22, dos versículos 2 ao 4, né, diz assim: diz o cântico de Davi: o Senhor é meu penhasco e minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus. Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva. Minha torre forte e meu refúgio. Ó meu Salvador, tu me livras da violência. Digno é o Senhor de todo louvor. Eu invoco a Yahvé e sou salvo dos meus inimigos. Nesse trecho aqui, a gente lê como Davi ele foi liberto por Deus, né? Ele foi liberto por todos os seus inimigos, inclusive Saul, né? E nós, tanto quanto Davi, nós também somos salvos quando nós clamamos a Deus, né? E muitas vezes até quando nós não clamamos, né? Se nós pensarmos em Mateus 6,13, que é parte da oração do Pai Nosso, ele fala assim, no versículo 13: e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quando nós estamos em constante oração, e aí eu entendo constante oração assim, quando nós estamos andando, cozinhando, trabalhando, tomando banho, na condução, né? Em qualquer uma dessas situações, se a nossa mente está ligada a Deus, está orando constantemente, eu vejo que nós damos combustível para os anjos que estão ao nosso redor, né? Para nos proteger do inimigo que está ao redor dos anjos, ou seja, ao nosso derredor. Né? Na Bíblia fala que o diabo está ao nosso derredor, procurando oportunidade para tragar-nos, né? E aí, nesses tempos incertos, né? Onde cada vez temos a certeza, eu particularmente, eu tenho a certeza de que Jesus está voltando. Entendeu? Apesar de nós ouvirmos muito pouco hoje em dia sobre a volta de Jesus, eu acho que ela está cada vez mais próxima. E quando isso acontece, nós temos que ter duas certezas. A primeira é que ele nos livra, né? Como o próprio pastor Alfeu pregou tanto na live de quinta quanto no culto de domingo de manhã, né? O que tem acontecido com a Covid, o livramento que nós temos tendo, tanto dos irmãos que tiveram quanto dos irmãos que ainda não tiveram, né? Ele nos livra, então isso é uma certeza. Mas se ele não nos livrar, né? E aí é algo que pode acontecer, está dentro dos planos dele, né? Porque a gente, muitas vezes, até quando nós vamos num enterro que não é de uma pessoa cristã, né? Nós vemos desespero, né? Pessoas que começam a gritar, que vão descer junto com um caixão, porque elas não entendem o plano de Deus, elas não entendem que a pessoa ali ela está dormindo, né? Ela está dormindo em Deus, né? Está aguardando o julgamento. E a maioria dos cristãos, ele já tem essa noção. Por isso, nós notamos essa diferença. Se nós lermos Isaías 55, 8 e 9, diz assim: afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé, o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Às vezes nós não vamos conseguir entender qual foi o propósito de Deus naquele momento, mas nós temos que ter a certeza de que o que ele está fazendo é o melhor. Se a gente ainda Só lê um minutinho, Mateus, Luciana. Mãe e Léo estão sem áudio. Estão tentando entrar aí. Obrigada. ou ainda se a gente lê em Mateus 5, do 10 ao 12, diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida
a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. O cristão Ela deve ser sal e luz, né? Ou seja, quando aperta o calo, né? Como que a gente tem que agir? Às vezes a gente até acha que Deus não está conosco. Eu, particularmente, até eu já tive esses momentos, eu não sei os irmãos, mas tem hora que está acontecendo tanta coisa que você fala, meu Deus, onde você está? E assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que O fazer Leonardo continua sem áudio. é repreender isso da nossa mente, né? Essa é a primeira coisa, repreender isso da nossa mente. Depois, eu gostaria de dar o exemplo para os irmãos de Sadraque, Mesaque e Abednego, que disseram ao rei Nabucodonosor, se morrer, morri. Né? Lembrem que eles viveram, eles eram contemporâneos de Daniel, né? E eles viram Daniel ter uma experiência magnífica com Deus na cova dos leões, durante o reinado do rei Dário. Mas estava Né? assim também. Porém, eles precisavam ter a sua própria experiência. Né? E aí os irmãos vão entender um pouquinho mais para frente o que eu quero dizer com sua própria experiência. E nós, hoje em dia, para nós mantermos a nossa fé ativada, a gente tem que ter a palavra no nosso coração, nós nos alimentamos dos testemunhos dos irmãos e das irmãs, só que nós precisamos ter as nossas próprias experiências. Né? E nós vamos ter essa experiência quando nós nos aproximarmos dele. E quanto mais nos aproximamos, mais o nosso inimigo, contraditoriamente, né, ele vai tentar nos colocar contra a parede, né, se aproveitando das brechas que são abertas. Né? Imaginem a seguinte situação, né? E eu vou usar como exemplo o meu segundo emprego, que foi no escritório de advocacia, em 1987. O dono desse escritório, ele era professor de Direito na FMU. E ele dizia lá para a gente, lá no escritório, que ele ensinava os alunos da seguinte forma: você é advogado de defesa, monte a acusação da melhor forma e depois você vai desconstruindo argumento por argumento. Você é advogado de acusação, monte a defesa e vai desconstruindo argumento por argumento. Entendeu? Então, reflitam comigo. No deserto, o que foi que Satanás falou? Estava fora da palavra na conversa que ele teve com Jesus? Eu vou dar 30 segundos para os irmãos pensarem. O que Satanás falou para Jesus na conversa do deserto estava fora da Bíblia? Não, ele pegou a palavra e ele desconstruiu na tentativa de fazer com que Jesus, veja bem o que eu vou dizer, Jesus não ia pecar, na minha opinião, se ele fizesse algum dos desafios, né? Mas ele ia tirar do propósito. E às vezes tirar do propósito é algo um pouco mais sutil, né? E aí a gente vai pegando essa questão ainda de tribunal, né? Quando nós temos duas pessoas que não chegam num acordo, existe uma terceira que vai decidir, que é um juiz, né? Moisés, ele ficava o dia inteiro julgando Israel. Até que Jetro, que era o sogro dele, chamou ele de canto quando foi visitar e falou: cara, você não vai conseguir fazer isso o dia todo. Então divide, né? Coloca aí o pessoal para 50, para 100, para 1000 e você vê só quando tiver o negócio, né? Quando eles não conseguem resolver, pegar o negócio lá em cima. Você faz um filtro. Entendeu? E quem é o justo juiz na Bíblia? Quando nós somos acusados, né, mediante o Pai, assim como mais embaixo eu vou falar de Jó, a gente lembra o que aconteceu de Jó? Essa parte, Jó é um livro muito conhecido, né? Mas você vê naquela parte, quando o Deus fala com o diabo onde você estava, eu estava de rodear a terra, entendeu? Então você vê que é a questão da acusação, né? Quando nós somos acusados, nós somos um advogado de defesa. E quem é esse advogado? Né? Mesmo quando nós não damos brecha, e Jó não dava brecha, né, para acontecimentos,
nós podemos ser colocados à prova como ele foi. E aí que a nossa experiência com Deus vai nos balizar, ela vai nos firmar para seguir em frente. Né? Quantos de nós podemos falar a pleno pulmões, como Jó falou no capítulo 19, no versículo 25 ao 27, onde ele decreta: contudo, eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que meu Redentor vive. Com as nossas próprias experiências, assim como ele teve, nós evitaremos o que acontecerá em Mateus 7, a partir do 21, só para mim poder encerrar. Né? Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Se nós fizermos essa oração com Deus, essa nossa ligação direta com Deus, né? Nós vamos ser como a partir do versículo 24, que fala assim: assim como todo aquele que ouve estas minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva e vieram as enchentes. Sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha os seus alicerces na rocha, e a rocha é Jesus Cristo. Então vamos fincar como? Ouvindo essas palavras e praticando, para nós sermos homens e mulheres sábios. Amém? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, pedir desculpas pela avançada hora e